Bom dia, muito bom dia! Estamos ao vivo para mais uma live. E já tem muita gente aqui comigo, a Ruth, seja bem-vinda, Ruth. Eu vou pegar o tablet aqui para eu olhar para não ficar me esticando aqui, tá? Vamos ver quem mais. A Rosa tá aqui também comigo. As pessoas que têm dificuldade desistem no meio do caminho. As pessoas têm uma dificuldade, nunca pintou, né? Nunca fez nada. E de repente a pessoa quer já pegar uma tela uma vez e já fazer ficar perfeita. Gente, é começo, meio e meio. A gente nunca tá satisfeito. Até hoje eu ainda aprendo em relação à pintura, eu ainda treino, eu ainda testo técnicas novas, eu testo tintas, tá bom? E tem bastante gente entrando aqui comigo. A gente já vai começar a. Deixa eu ver aqui. Reginaldo. Então, ó, pessoal, a gente já vai então começar para nossa tela, tá? Eu escolhi uma tela hoje que vai ter poucas cores. Deixa eu centralizar ela aqui. A gente vai trabalhar com poucas cores ela para vocês começarem assim. Quem tem dificuldade de trabalhar com muitas cores, para quem é iniciante, fica complicado. Então eu resolvi trazer aqui nas lives técnicas um pouco, não é que elas são mais simples, é que eu pinto geralmente o que vocês gostam de ver. Mas eu vou trabalhar com poucas cores para a gente conseguir ir avançando devagar, tá? Mas não tem jeito, porque sempre vai estar entrando gente nova, vai ser iniciante e realmente eu não posso deixar as lives todas ali no perfil, porque fica um conteúdo pesado, isso me atrapalha e atrapalha quem chega também novo, tá? Então, da mesma forma, vamos já começar a pintar nossa telinha. O nosso vai ser sempre a mesma coisa, né? Por enquanto a gente está nessa técnica, nós vamos molhar a nossa tela para a gente começar o nosso trabalho. Então, eu molho toda ela. Se vocês estiverem pintando tela grande, vá molhando aos pedaços, tá? Os que vocês forem colocando as tintas, então vocês vão fazendo. Hoje eu vou fazer uma técnica bem bonita que eu gosto muito e ela é uma técnica que vende também. Ela é uma técnica que tem cor, né? Os tons que a gente mais gosta. De azul, que é o que o pessoal mais gosta, depois das minimalistas, tá? Então, o pessoal gosta muito dos tons de azul, mas vocês podem também fazer com outros tons, se vocês quiserem. De bege, com um pouco de amarelo queimado, uma coisa assim mais simples. O que eu tô fazendo? Eu tô apenas colocando a tinta, ó, cuidando os cantinhos, né? Que eu sempre falo que a gente tem que cuidar os cantinhos. Eu estou cuidando os cantinhos e eu estou preenchendo um espaço que eu delimitei. Para essa tela, o que eu fiz? Eu vou explicar um pouquinho para vocês de esboço. Eu imaginei essa tela, aí eu imaginei, eu vou começar aqui, ó, eu vou imaginar que eu tenho um risco, eu vou cortar ela em 4, vou dividir essa tela em 4. Aí o que eu fiz? Eu imaginei, eu vou começar um pouco para cá do meio, né? Dessa marcação imaginária que eu fiz. Se vocês quiserem, pode riscar, tá? Mas pode riscar até com água. Vocês pegam um pincelzinho aqui, ó, pega um pouquinho de água e vocês façam isso na tela e daí você já consegue demarcar mais ou menos onde vocês querem as telas. Ou então com um lapisinho bem fraquinho, vocês vêm fazendo um pequeno esboço. Para essa tela eu imaginei, vai ser um pouco para lá do meio que eu vou começar, eu vou vir bem irregular e vou vir quase antes do meio desse outro risco. Eu vou dar uma subida aqui. Aí eu fui dando uma subida no lápis sempre bem irregular. Aqui da mesma forma eu fiz, ó, vou começar um pouco para cá da margem da tela, vou fazer bem irregular, vou sair ele meio em bico, né, fazendo como se fosse um triângulo irregular e vou vir aqui passando um pouco para cá da margem disso daqui. Então é dessa forma que a gente faz os esboços, tá? E daí me sobrou uma parte aqui, que é onde eu vou trabalhar os outros tons, tá?
Então, eu demarquei mais ou menos onde eu vou querer branco, tá? Então, eu vou colocar branco aqui e vou colocar branco aqui. A minha intenção nessa tela é que eu tenha um foco mais escuro e eu vou trazendo ou esse branco para dentro ou eu vou saindo com a cor mais escura para fora, tá? Então, nós temos essas duas opções. A gente vai trabalhando ela bem intuitivamente depois que a gente faz isso e a gente vai observando. Para isso, vocês podem fotografar a tela e olhar, porque quando a gente fotografa, a gente consegue visualizar bem mais, sabe? A gente consegue ver onde precisa ser mexido. Então, vá fotografando a tela, olhando e mexendo. E outra coisa, mantendo ela sempre molhada. Eu com a espátula, essa espátula é super de confeiteiro, tá? Aquela que a gente já tá acostumado. Para quem é novo aqui, a primeira vez... Depois a nossa live funciona assim. A gente pinta e depois eu vou dar um espaço para quem é novo, que não sabe, e a gente vai ter um espaço para fazer perguntas, tá? Então eu peço que vocês não façam pergunta nesse momento que eu tô pintando, porque eu não vou estar lendo. E às vezes ela se perde ali para cima, eu não vou conseguir ver. Mas aí depois que a gente finaliza a tela, eu dou o espaço para vocês fazerem perguntas, tirar as dúvidas, tudo, tá? E daí a gente faz um bate-papo para ficar bem legal, para vocês poderem ter esse contato comigo, porque para quem não é minha aluna, essa é a única forma de vocês terem suporte, né? É fazendo isso. Agora, quem é minha aluna, daí já não. Daí ela tem acesso a mim a hora que ela quiser. A hora que ela tiver dúvida, ela vai me mandar uma mensagem, vai mandar a tela dela, a dúvida dela, e a gente vai corrigir ou vai fazer um vídeo, se for preciso, para correção e tudo mais. O suporte é muito importante, tá, gente? É aquele negócio. A gente... vou molhar aqui, ó. É aquele negócio. Quando a gente tem alguém que aponta onde a gente está errando, a gente aprende muito mais fácil. Com certeza. Às vezes você fica anos e tem um ponto cego ali que você não sabe onde você está errando. E é um detalhezinho. Você acha que a tua tela não tá boa, mas é apenas um detalhe. Às vezes é uma transição de cor ou alguma coisa. Então, para quem é novo, a gente sempre vai manter a nossa tela molhada, mesmo que ela for grande, a gente vai borrifando, tá? A água em cima da tinta e trabalhando com espátula limpa. Eu coloquei o branco e vou manter essa parte molhada. Agora eu vou começar da cor mais clara, sempre nessa tela aqui a gente vai começar um pouquinho mais claro e depois a gente vai mudando. Então eu vou fazer aqui agora um pouquinho de claro, então do ladinho dessa cor eu coloquei um azul. Esse azul é um azul, pode ser o azul celeste, tá? Ele fica muito bonito com o azul celeste. Então, vocês podem usar o azul celeste. Quem não quiser também pode usar o azul cerúleo, que é muito bonito. Vamos colocar o azul e agora a gente vai espalhar. O que eu tô fazendo aqui, ó? Eu estou apenas espalhando essa tinta um pouquinho aqui, ó. Tô fazendo como se fosse um contorno sobre... aqui no lado desse branco que eu fiz aqui. Só depois que eu espalhei a tinta que eu vou começar a trabalhar com a espátula limpa, tá? Então, tenha um paninho na mão e aí nós vamos fazer a transição dessas cores. Essa transição, a gente tem que fazer ela com a espátula limpa. Então, eu vou pranchar a minha espátula e vou começar a fazer a minha transição, tá? Eu quero essa tela não muito branca. Mas eu coloquei o branco ali porque eu quero puxar ele para dentro e ir com o azul para cima do branco e o branco por cima do azul. Então, nós temos essas possibilidades de fazermos isso, essa transição. Então, eu venho com a minha espátula pranchada. Existem vários movimentos que eu posso fazer, tá? Eu vou levar ele mais para lá, esse azul, porque eu não quero ele pálido, eu quero ele bem, um azul bem mais forte. E eu vou colocar um pouquinho de azul por cima do branco nessa pontinha aqui, ó.
tá? Vou colocar o azul e venho fazendo a transição. Ó, vou trabalhando ela. E vou, aqui eu tô fazendo um movimento de S, tá? Então, eu venho fazendo movimento de S. Lá dentro do curso nós temos 12 movimentos pra gente trabalhar nossas telas. Então, eu tô passando algumas aqui pra vocês, tá? Ó, fizemos a transição aqui, ó, tá vendo? Já fiz uma transição. Agora, eu sei que tem bastante gente entrando aí. Assim que a gente terminar a nossa telinha aqui, a gente vai bater um papo depois para vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Eu venho aqui, ó, trabalhando, espalhando aos poucos, volte meio, dou uma limpada na espátula e venho puxando ela aqui em movimento de S. Então, aqui, ó, eu vou misturando e fazendo essa transição de cores. Da mesma forma que eu escureci um pouquinho lá a pontinha, lá na outra extremidade, que é aqui, vou fazer aqui também. Então, eu vou colocar aqui por cima do branco e venho aqui, ó, com movimento de S, um pouco mais curtinho, eu venho fazendo essa transição de cores, tá? Ó, já fiz a minha transição de cores. Se eu quiser puxar isso daqui, ó, para ele clarear, eu puxo o branco. Eu aprancho a espátula e venho trazendo a tinta para onde eu quero, tá? Então, ele vai aparecendo o branco que tá lá no fundo. Agora, nós vamos colocar um azul mais escurão aqui no meio, porque nós precisamos ter contraste nas nossas telas, tá? A gente não pode trabalhar com um tom só de cor, senão ela não fica bonita, ela acaba ficando sem luminosidade. Então, quando a gente trabalha com vários tons de uma cor, isso também vale para o colorido, tá? Você vai fazer um pedaço amarelo, então você coloca amarelo, 2 ou 3 tons de amarelo, né? Comece com um pouco, por isso que eu tô fazendo com azul, depois a gente vai fazer uma com amarelo, para vocês ir pegando, tá? Aí fica mais fácil para vocês do que eu misturar aquele monte de cor, e daí vocês ficam, não conseguem fazer a transição ainda e acaba se perdendo. Então, assim como lá no curso, né, a gente faz gradativamente, vocês vão avançando, tá bom? Deixa eu pegar mais um pedacinho de papel aqui, porque eu quero os paninhos um pouco mais depois. Ó, coloquei a tinta, agora a minha tela já está totalmente coberta. O que que eu vou fazer? Transição. O que que eu tenho que fazer? Espátula limpa. Então, eu venho aqui, ó, fazendo a transição dessas cores. Ó, venho puxando aqui eu quero deixar ele mais fininho, não quero ele muito grosso, tá? Vem aqui, ó, sempre limpando no papel, no paninho. E vem aqui, então, puxando. Posso fazer isso aqui pra cá, posso fazer, puxar para qualquer lado. Agora, eu posso misturar, desde que eu não faça aquela mistureira toda, tá, gente? A gente não pode pegar uma tela e fazer isso daqui puxar. Vá puxando devagar, que daí dá tudo certo, tá? Ó, eu posso puxar também esse branco aqui pro centro, ó. E aí, eu vou fazendo os desenhos que a gente precisa para nossa tela ficar harmônica, né? Aqui eu não vou conseguir fotografar, mas daí eu posso olhar ela um pouco de longe, analisar, olhar aqui, ó. Eu vou olhar e vou percebendo aonde ela precisa ser trabalhada. Ó, os cantinhos, cuidem bastante, tá? Para ele ficar bem bonito. Então, é sempre isso, espátula pranchada e espátula limpa, tá? Isso daí vocês vão treinando, com o tempo vocês vão conseguindo. Igual eu falei, eu tenho dificuldade com tecnologia. De repente, eu tenho alunas
que são excelentes em tecnologias, é o trabalho delas, mas elas estão com dificuldade na pintura. E daí o auxílio que eu dou para elas é muito importante. Então, é uma troca, a vida é uma troca. Nós precisamos trocar. Quando a gente não sabe, a gente precisa aprender com quem sabe. Eu não sei tecnologia, eu vou aprender. E isso eu vou investir tempo, dinheiro, energia, e faz parte do jogo. Ou é isso, ou você nunca realiza o teu sonho de fazer o que você quer, né? Então, a gente tem que pegar alguma coisa e realmente fazer o que quer, tá? Então, ó, eu já tenho aqui, ó, uma tela bem bacana. Eu posso ainda escurecer? Posso. Vou colocar um pouquinho mais aqui, ó, do azul marinho, tá? Esse azul é o marinho que eu tô usando. E posso vir aqui, ó, fazendo algumas nuances aqui. Eu não quero tirar muita luminosidade, tá? Mas eu posso ir puxando ele para alguns lugares, tá? Já vou começar com o paninho, que com o paninho é mais fácil. Ela começou a ficar pegajosa, a gente precisa manter a tela molhada. Tá vendo o que é manter a tela molhada? Aí você volte meio lá e borrifar um pouco de água, tá? Ó, por mais que eu escureci essa tela, eu ainda consigo puxar o branquinho dela, ó. Isso vai me dando umas nuances bacanas, ó. Tá vendo, ó? Eu vou trabalhando ela, tá? Ela tá bem mesclada, bem bonita já. E agora, eu não sei se eu acho que eu vou colocar um pouquinho de verde, tá? Pode ser o verde Veronese, tá? Ele é um verde bem bonito, que eu gosto bastante, e ele se combina super. Então, eu vou pôr alguns foquinhos, ó, de verde bem aqui no meio. Esse verde Veronese. Vou limpar minha espátula, porque se eu ficar mexendo com a espátula suja, eu acabo estragando ela. E eu vou puxar ele para alguns lugares aqui, ó. Tá? Eu posso também clarear ele com um pouquinho de um outro tom de verde. Eu vou misturar o branco aqui com esse verde para eu ter ele um pouquinho mais... Puxa, eu não peguei nenhuma bandejinha aqui. Eu achei que eu não fosse misturar, mas eu vou misturar aqui, ó, na tampinha. Então, sempre quando às vezes vocês estão trabalhando lá, fala, nossa, eu não tenho uma cor mais clara. Então, você, principalmente quem tá treinando, pega a cor que você usou ali e clareia ela com o branco, né? Eu pus o branquinho aqui nesse verde Veronese e ele já vai me dar uma luminosidade. E daí eu vou vir dando uns... Eu vou fazer tudo no mesmo sentido para ficar fácil para vocês, ó. Vou colocar um pouquinho aqui desse branco em cima desse verde Veronese. Isso vai fazer com que a minha tela fique mais iluminada, tá? Ó, ela já ficou mais iluminada, tá? Então, agora, para vocês que estão aí em casa, né? Vocês vão fazer os cantinhos dessa tela, então, vocês vão pegar a tinta, vão passar aqui, ó, nos cantinhos. A tela tem que ser pintada continuamente, tá, gente? A gente não pode... as laterais dela não pode ser pintada de uma cor só. A gente tem que ir acompanhando as cores que a gente tá usando, né? Para isso eu venho com um pincel amarelo, desses bem simplesinhos aqui, ó, que a gente acha em qualquer livraria. Esse daqui é o número 24, pode ser o 18, tá? O número 18, ele é super barato e ele dura muito tempo, porque a gente usa pincel mais para fazer laterais. A maioria das vezes a gente usa espátula, tá? Ou trincha, né? Tem algumas técnicas que eu já tá entrando pro curso que a gente vai trabalhar com trinchas. Mas também aquelas trinchas baratinhas, tá? Depois que a gente arruma os cantinhos, a gente precisa observar e ver se não tem algum lugarzinho aqui, ó, que precisa ser retocado. Por quê? Porque ficar marca de pincel no espatulado
deixa a tela feia, sabe? A gente fica horrível quando fica assim aquela marca do pincel. A gente precisa dela inteira no espatulado. Então, nós fizemos isso. Agora, eu vou trabalhar ela com um pouquinho de preto, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de preto aqui no comecinho, ó, nos cantinhos. Isso vai dando profundidade, tá bom? E vou trabalhar na parte mais escura que ficou aqui do preto. Espátula limpa, principalmente o preto, tá, gente? Sempre que vocês forem trabalhar com preto, vocês põem bem menos do que vocês querem. Porque o preto, ele realmente pega mesmo, né? Então, a gente vai crescer ele ainda, então ele vai ficar mais escuro. Ó, coloquei aqui por cima um pretinho, ele já vai me dando, ó, profundidade na tela, tá? Ó, tá vendo, ó? Ele vai me dando profundidade. Aí, vocês aí em casa, eu vou fazer aqui, mas vocês têm que esperar, tá, gente? Não vão fazer isso igual eu tô fazendo aqui, porque eu não tenho tempo de esperar secar essa tela pra gente respingar, tá? Fazer os nossos respingos. Eu posso dar movimento nessa tela, eu tenho algumas opções aqui para deixar ela mais bacana. Eu posso tanto respingar, ou eu posso também fazer alguns pontos de luz nela, tá? Como a gente está trabalhando com os respingados, a gente vai continuar com eles até que vocês, né, já tenham alguma prática, e depois a gente volta com eles, depois a gente muda e assim a gente vai, né? Porque não tem jeito, aqui sempre vai ter pessoas novas, graças a Deus, que vai estar, né, querendo aprender. E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tinta preta. Quando eu quero respingar com a mão baixa, que eu quero direcionar, vamos supor que eu não quero essa tela toda respingada, eu quero ela respingada somente em algumas partes. Então, eu vou com a mão baixa, ó, vou dar um respingado nela. Ficou ali e caiu aqui. No caso de vocês já esperaram secar, a tela de vocês já tá sequinha, vai ser muito fácil vocês tirarem qualquer respingo indesejado, tá? Então, eu aqui já vou ter que raspar a minha tinta e daí já pode começar a interferir no trabalho. Então, por isso que eu falo, esperem secar, porque daí é muito facinho de vocês conseguirem retirar o respingo indesejado. Então, eu fiz aqui, ó, um respingo, ele já deu um movimento na minha tela, e eu também vou fazer esse respingado com o branco, vou fazer alguns com o branco. O certo, tá, é vocês fazerem, tem várias formas de vocês fazerem respingos. Vocês podem pegar um pote bem grande, vamos supor alto, pode ser fino, mais alto, para que você mergulhe. Vamos supor que você tem uma vareta lá que você quer mergulhar. Se eu mergulhar a vareta aqui, só vai ter um pouquinho de tinta. Mas se eu tiver um pote profundo, eu vou mergulhar ele bastante. Então, eu vou, logicamente, isso daí vocês vão fazer para uma tela maior, vocês vão colocar ela no lugar, que depois que ela já secou o trabalho, que só falta o respingado, vocês vão vir só respingando, uma cor de cada vez, tá? Não pode ficar respingando um monte de cor, porque uma entra dentro da outra e começa a ficar aquela, sabe, aquela bagunça, e a tela tem que ser, mesmo que ela é abstrata, ela tem que ficar uma bagunça organizada, né? A gente tem que ter uma harmonia nesses tons de cores que a gente tá trabalhando, tá? Então, a gente não pode deixar esses respingos ficar tudo misturado e abrindo uma cor na outra, sabe? Então, não fica bacana. Respinga uma cor, espera secar, vai lá e respinga outro, tá? Então, para quem quer aquele respingo mais contínuo, tem que enterrar alguma ferramenta ou uma vareta, um cabo de pincel, né? Geralmente eu derramo aqui na espátula, comprido, e jogo, tá? Mas quando eu tô fazendo uma tela muito grandona, como vocês viram que eu fiz esses dias aí, que é tela de encomenda, e aquela tela, ela foi muito colorida por conta de que é uma artista circense que me comprou aquelas duas telas, aquele duo. Então, ela queria muito colorida. Ela que escolheu os tons e aí eu fiz naqueles tons de rosa, azul lá.
e ela ficou linda. E ela tem esses respingos, mas se vocês observarem, ela tem os respingos, mas ele não tá um entrando dentro do outro. Daí eu fiz aquilo lá com a vareta, e lógico que não foi dentro do meu ateliê. Eu levei ela lá pro fundo da minha casa, coloquei uns panos e fiz os respingos lá, tá? Quem não tem espaço, vai ter que dar uma protegida com um TNT, que é baratinho, protege os móveis, a mesa e tudo, e faça os respingos, porque esse contato com a arte, com as tintas, é muito gostoso, gente. Olha, eu acho assim, pintar é sensacional pra gente aliviar os estresses. Principalmente esses lançamentos de tinta que fica, eu acho assim que ele me desestressa. Então, geralmente, quando eu tô pintando esse estilo, é porque eu tô precisando de um refúgio, tá? Então, eu vou levantar aqui, tá? Vou dar uma sumidinha de vocês, para vocês verem que a gente vai fazer um pouco mais contínuo isso daqui, ó. Então, eu tô pegando a minha tinta aqui, eu vou levantar a minha mão e vou respingar, tá? Então, ó, dessa forma, a gente consegue ter outros estilos de respingo, né? Se você não gostou, vamos supor que você foi lá e falou, ai, não gostei do respingo, e agora? A tela tua vai estar seca, vocês não vão ter um problema de manchar ela, você vai lá simplesmente e vai pegar uma buchinha, você pode pegar uma buchinha daquelas de cozinha no lado amarelo e vir tirando. Vamos supor, ah, eu não gostei desse respingo aqui. Eu consigo fazer isso, tá, gente? Mas vocês não façam, porque só se você já tem prática. Daí vocês podem fazer isso, porque eu consigo jogar a tinta para onde eu quero. Nisso daqui eu tenho facilidade, tá? É igual a internet, não façam publicação sem entender pelo menos um pouco, porque vocês podem ser bloqueados. A gente não entende, pode ser bloqueado. Mesma coisa que é a nossa tela. A gente tem que ir, ó, se caso, eu limpei, mas não ficou contínuo, eu posso vir aqui, ó, dar mais uma respingadinha aqui, pronto, ele já deu um movimento na tela, e é isso. Eu posso, agora, quando você quer mais grosso, eu vou fazer um vídeo, tá? Tem de pessoas que falam, o meu fica fininho. Você precisa usar ferramentas que pegam mais tinta, ou um cabo de vassoura. Quanto maior a tela e mais grosso você quer os respingos, mais você tem que ser grande o que você vai respingar, tá? Então, eu vejo muita gente aí com problema no respingo. E outra coisa, pessoal, isso daqui tem muito a ver com treino. Então, para vocês irem já para a tela, vocês pegam um pedaço de papel, pega uma tinta bem baratinha e vai treinar respingos, porque daí você vai experimentar e você vai ver aonde que ele vai cair, como você gosta mais, e você vai pegando prática para você conseguir daí fazer na hora que você for para a tela, você consegue tranquilamente fazer os seus respingados do jeito que você quer. Volta e meia cai do jeito que a gente não quer? Cai, mas daí você pode limpar tranquilamente depois que a tela tá seca. Você passa a buchinha, passa um paninho úmido, ela sai com muita facilidade, tá? Então, é isso, não tem muito... Mas aqui nessa tela, eu fiz hoje, é uma tela que todo mundo gosta bastante, pede para eu fazer, tá? Se eu quiser, eu posso escurecer ela, deixar ela mais azul. Se eu quiser, eu posso deixar ela mais clara, né? Eu vou mexer aqui porque eu posso, tá? Vocês já deixam já do jeito que vocês querem. Como ela tá molhada, enquanto ela estiver molhada, a gente pode mexer na nossa tela. Só os respingos que vocês façam depois, tá bom? Então, eu posso deixar a minha tela um pouco mais escura, posso trazer um pouco mais de escuro aqui, posso colocar mais escuro aqui em algumas partes, ó. Fazer isso aqui já é opcional, tá, gente? Isso aqui já é variação. Variação que a gente pode fazer nas nossas telas. Mas vocês vão fotografando, que daí vocês vão pegando se já tá bom, a hora de parar.
né? Você não quer mais mexer tanto, então eu quero a minha um pouquinho mais azul, eu não quero ela pálida, muito pálida. Eu quero ela mais azulada. Só que esse branco, ele precisa existir pra gente ter esses focos de luminosidade, tá? Percebeu que tá pegajosa? Vai lá, ó, dá uma molhadinha, tá? Então, se ela tiver pegajosa, dá uma molhadinha. Aqui eu vou escurecer também um pouquinho. Ó, escureço e clareio do jeito que eu quiser. Primeiro eu ponho a tinta e depois eu venho fazendo a transição das cores. Eu percebo que ela tá pegajosa, eu vou lá dar uma molhadinha. E aí eu consigo fazer a minha tela e puxar e fazer da forma que eu quero. Ó, cuido dos cantinhos, então aqui eu já inventei, ó, trouxe uma veinha aqui. Para isso, para fazer essas veinhas, a gente precisa estar com a tela mais molhadinha. Aí a gente vem puxando aqui, ó, e deixando aquele branco lá do fundo se misturar e fazer uns veinhos, tá? Acho que eu vou respingar um pouquinho mais de branco aqui, tá? Para dar um pouquinho mais de movimento. Também vou colocar mais um pouquinho de preto. Se eu quero ele, ó, eu pato com a mão mais baixa, que daí eu consigo direcionar mais o respingo para o lugar que eu quero. Eu poderia respingar mais, mas como a tela é pequena, eu não gosto muito de respingar demais, tá bom? Bom, meu borrifador caiu ali, eu sempre derrubo ele, por conta de que eu tenho pouco espaço aqui para colocar tudo que eu preciso. A gente vai colocar a nossa tela na moldura. Que isso também, para quem é iniciante, a gente sempre fala, né, que a apresentação do trabalho é muito importante. Vocês estão trabalhando com comunicação visual. Então, não mostre para o teu cliente ou para quem você está fazendo a tela antes que ela esteja terminada, porque quem não entende não vai entender, tá? Então a gente vai escolher o lado que a gente achou que ela ficou mais bonita e daí a gente vai fazer a nossa assinatura atrás, porque eu geralmente não, nunca eu assino a minha tela na frente, por conta de que às vezes a pessoa muda, ou às vezes a pessoa gostou mais de um lado, então sempre coloco a minha assinatura atrás com as descrições que a gente já falou aqui, e se tiver alguém aqui interessado, depois pode me perguntar que eu vou responder, tá? Então deixa eu dar uma organizadinha aqui pra gente daí bater um papo, para vocês fazerem as perguntas de vocês. Esse, gente, é um momento muito importante para quem não comprou o curso, tá? É onde vocês vão conseguir ter contato comigo, fazer perguntas para eu esclarecer todas as dúvidas de vocês, tá? Então, esse é o momento da live, quem tá ao vivo que consegue as respostas, tá? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Agora eu quero que vocês façam perguntas, tá? A Regina... não tem perguntas, pessoal? Agora é o momento de vocês fazerem as perguntas em relação a isso aqui, em relação ao curso, tá? Tudo que vocês quiserem saber. Então, esse é o momento das perguntas, tá? Eu vou esperar um pouquinho aqui, porque eu sei que tem um atraso nessa devolutiva aqui, né? Que a pergunta, vocês fazem a pergunta, ela demora um pouco para chegar aqui. Então, eu vou deixar aqui pra gente... dá pra ver aqui, né? Vou deixar a tela aqui pra vocês verem como ela ficou, né? Pra quem entrar depois. Qual é a tinta? Então, vamos lá. Regina, a gente já tem aqui no nosso Instagram
é um conteúdo que a gente ensina a fazer a tinta que eu trabalho. Então, nós temos algumas opções de tinta. Eu faço mistura, tá? Então, a gente tem aquela tinta de tubo que pode ser de qualquer marca. A marca mais barata tá da Trucolor. E, gente, muito triste com essa informação, mas a Trucolor vai diminuir o tamanho da tinta dela. Ela não vai mais ter aquele tamanho grande. Eu fico muito triste, tá? Mas a tinta mais barata que a gente consegue é a tinta acrílica e a mistura de duas tintas acrílicas, que é a tinta acrílica brilhante com a tinta acrílica fosca. Nós já temos no canal aqui, no nosso Instagram, nós temos, tá fixado, tá? Ali na primeira publicação eu fixei para vocês acharem bem fácil. Então, a gente vai misturar uma bisnaga dessa tinta acrílica comunzinha para uma dessa tinta acrílica fosca, que a gente também encontra em qualquer lugar. Agora, quem quiser trabalhar com as tintas acrílicas prontas, tem que ser essas de tubo, tá? Tem que ser essas daqui, ó. Porque a gente não pode trabalhar com aquelas brilhosas. É lógico, nós temos outras versões, mas esses tubos aqui, eles são uma camada mais fosca, porque nas nossas técnicas a gente não consegue usar tinta muito brilhante, porque fica em lugares a gente põe mais tinta, mais excesso, e daí a gente não consegue uniformizar, tá? Lembrando que para quem não me acompanha sempre, depois que isso aqui seca, ele vai chupar a cor, tá? E a gente ele vai sugar essa cor e aí ele fica opaco. Quando a gente passa o verniz, que é o verniz acrílico também, que pode ser aquele comprado em qualquer loja de material de construção ou de tinta, tá? Verniz acrílico e ele é esbranquiçado. Quando você passa ele com o rolinho, depois de bem seco, a gente faz isso para dar o acabamento, tá? Todas as suas telas levam moldura? Não, eu vendo ela de várias formas. Eu tenho a loja que eu vendo, que eu mando elas só no pano. Então, depois que eu pinto a tela, eu tiro ela do chassi. Para essa loja que é muito exigente em questão de acabamento e gente nunca consegue fazer 100% aqui, ó, porque eles usam muito essa moldura filete. Então, eu tenho que pintar ela maior, pelo menos uns 10 centímetros de cada lado. Eu pinto ela, porque eu não gosto de pintar no pano também, porque ela fica enrugada. E depois que a tela fica enrugada, a gente tem como alisar ela, tá, gente? Eu tô para trazer esse conteúdo para vocês há um tempo e logo, logo eu vou trazer, tá? A marca da tinta acrílica Color, tinta não dilui, se não diluir. Ô Cidinha, eu não entendi a sua pergunta. A marca da tinta Acrylic Color trinca se não diluir? Ah, essa daqui trinca. Depois você me manda lá, Cidinha, que você é minha aluna. Mas eu gosto que vocês estejam aqui, tá? Eu acho que tudo que vocês fazem, perguntam, é interessante porque vai esclarecer não só a dúvida de vocês, mas a de um monte de gente, tá? Essa acrílica fosca aqui, ela craquela se você usar ela sozinha, tá? Então, quando você for fazer os seus respingos, faça no papel com a tinta baratinha, pode até ser PVA. Você pega a tinta, sem mistura nenhuma, vai treinar, mas se você for pintar profissionalmente, você tem que fazer a mistura. Ou então, se você comprar essas tintas aqui, ó, essas que são próprias, prontas para pintar, nós temos a apostila e lá nós temos tudo visualmente para você visualizar, tá? Quero muito saber como alisar a tela quando a pintura é só no pano. Tá, vamos falar disso então. Eu sujei meu tablet aqui, deixa eu dar uma forradinha. Hoje eu tô bem atrapalhada, porque eu fiquei muito triste depois que o menino falou isso pra mim, que a gente... eu achei que já tinha recuperado o Instagram, ele falou, não, a gente não recuperou, a gente só tá conseguindo fazer os anúncios
pelo gerenciador, mas pode ser que mais para frente eles bloqueiem, vão fazendo um teste, né? E eu fiquei bem triste porque eu recebi essa notícia um pouquinho antes da live, então minha energia hoje está um pouquinho baixa. Eu conto com todos vocês aí pra gente, né, conversar, que daí passa a hora, passa o tempo, e eu sei que quando a gente está passando o nosso conhecimento, isso volta pra gente de uma forma muito abundante, né? A gente tem uma boa intenção aqui com o nosso Instagram, então a gente não merece ser banido, a gente não tá fazendo nada de errado, simplesmente eu infringi uma regra que eu não sabia, né? Que é o direitos autorais. E era obrigação deles me informar que aquela música não podia, porque quando ele não podia, ele sempre me pedia para mudar. Mas acontece, tá? Então tá, vamos lá. Então tá, Cidinha, vamos por parte. Essa tinta que é pronta para usar, que tá lá na apostila, não precisa, ela não vai craquelar. Você pode diluir ela em água e à medida que você vai usar, tá, gente? Tem gente que compra isso daqui, ó. A gente pode fazer a mistura das tintas, mas a diluição nos pontos, que é o de mel, o pastoso e o aquarelado, a gente vai colocando água, mas se você vai colocando, não coloque em tudo, porque ela pode secar, pode desandar, então vai colocando à medida que você vai usando, né? Mantenha a tua tinta. Agora as misturas das tintas podem ser feitas, tá? Então, obrigada pelas boas energias, me emana energia, porque eu aceito todas as energias do bem que vem para mim, e porque realmente uma fase difícil aí que nós estamos passando, e o carinho de vocês me fortalece para que eu jamais desista e vá para outro Instagram e vai para o zero e vamos começar a campanha tudo de novo para o pessoal, porque de uma forma ou de outra todos que gostam de mim vão acabar migrando, tá? Que pena não ver você fazer a tela. Não tem problema, tá, Fabiana, né? Fabiana, vai ficar salvo, tá? É muito difícil eu não conseguir salvar uma live. Vai ficar salva e depois você pode assistir depois, tá? Mas fica aqui conosco para você fazer as perguntas, tá? Então, vamos falar sobre a tinta, as formas que eu vendo as minhas telas. Eu vendo ela só no pano, mas eu não posso pintar ela só no pano. Tem pessoas que pintam, tá, gente? Tá tudo bem, pode pintar, não é errado. É porque a exigência da loja que eu vendo as minhas telas só no pano, eles não gostam, para eles tem que estar perfeito, não pode ter uma imperfeição. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pintar ela maior do que o tamanho que eles me pediram. Eu pinto 10 a 15 centímetros maior, porque quando a gente pinta a tela esticada, ela não enruga depois que você retira do chassi, ela vai ficar retinha. Mas mesmo assim, pra gente desenrugar uma tela, vamos supor que eu vou pegar essa tela aqui, vou tirar do chassi e vou enrolar, e ela vai ficar um tempão lá e ela vai ficar com algumas marcas. Por isso que a gente tem que usar a tinta própria, tá? Porque se a gente não usar uma tinta que tenha borracha dentro, que ela não tem elasticidade, a hora que você for fazer isso, você estraga a tua tela. Tá, vou falar como alisar. Ficou linda, obrigada, Cristiano. Obrigada. Então, vamos alisar nossa tela. Pintamos só no pano. O que acontece? Quando ela molha, ele é um pano, ela vai ficar toda enrugada, feia, toda defeituosa. Você vai pegar uma tábua de passar roupa, uma mesa, vai forrar com um pano que não tenha estampa, tá? É um pano branco. Toalha também não é bom, porque ela pode grudar felpinhas, tá? Você vai fazer isso depois de vernizado. Você vai... o ideal é um pano de algodão cru, tá? Um pano de algodão cru não, um pano branco de algodão, tá? Você vai ter a tua mesinha ali, você vai virar ela e você vai pegar o ferro, vai borrifar a água atrás da tela, né? Gente, eu acho que eu vou dar uma saidinha aqui para pegar uma telinha para vocês, para eu explicar melhor. Peraí, um minutinho eu já volto, tá? Eu só vou pegar uma telinha aqui.
Bom, já peguei aqui a minha tela, deixa eu tirar um pouquinho essa daqui, vou colocar ela aqui. E aí nós vamos aprender então, ó, essa é uma tela, né, que eu fiz, vou pegar essa daqui. Eu enrolo ela, todas as minhas experiências e as telas que eu faço, às vezes para os tutoriais, ela foi pintada no chassi. Mesmo assim, ela fica toda enrugada e a gente não consegue. E quando você pinta no pano, ela vai enrugar ainda mais, ela vai enrugar muito. Eu vou pôr o meu paninho branco, vou virar a minha tela aqui, ó, pro lado do pano branco, vou borrifar água e passar com ferro quente. Você vai passar a sua tela desse lado aqui, ó. Passa bem, tá? Bem mesmo, vai passando o ferro e aí você consegue tirar todas as rugas das telas, tá? Aí, o que acontece quando a gente não usa uma tinta apropriada? Vai craquelar, vai rachar. A hora que você fizer isso, vai virar vai rachar tudo tua tela, ó. Essa daqui, você pode pegar ela aqui, ó, né? Ela não racha, ela marca, mas ela não racha. Então, com o ferro, depois eu venho aqui e consigo tirar essa marca, tá? Então, é só você molhar do lado, passar bem. E uma coisa importante, tá, gente? É quando vocês vão alisar a tela, vocês têm que deixar ela secar em cima de uma cama ou de uma mesa bastante, porque ela vai estar úmida aqui para depois você enrolar, porque senão ela vai mofar, tá? Ela pode mofar, porque a gente passa com ferro a vapor. O ferro tem que ser a vapor, aquele outro ferro ele não alisa 100%, tá? Então, aí a gente passa e daí nós já vamos ter a nossa tela maravilhosa, perfeitinha pra gente fazer. Ó, esse é um tecido profissional, um pedaço de tecido profissional, já aproveitei que eu fui ali. Esse pano aqui a gente compra pronto lá pela internet, pelo Mercado Livre. Tem uns sites que vendem, só que eu não gosto de dar nome de site, tá, gente? Por conta desse negócio de link, de golpe. Então, eu não quero ser responsável por isso. Então, por isso eu não dou nome de site. Eu não compro a minha pelo Mercado Livre. O Mercado Livre eu tenho certeza que se vocês comprarem, vocês vão conseguir. Eu tô comprando pelo um site, mas só que eu não posso ficar falando esse site, porque vai que vocês entram lá e daí compra e daí não vem do jeito que vocês querem. Então, tem que saber conhecer o site para você fazer as compras online, tá? Então, você compra o pano já pronto e para treinar a gente faz as nossas telinhas, que a gente também já tem vídeo aqui explicando, tá? Então, ó, essa é uma tela aqui que eu posso enrolar ela para mandar pro cliente, né? Ela pode ser enviada no tubo, porque às vezes eu vendo, vamos supor, na minha região, é muito difícil de eu conseguir mandar a tela para a região lá do Nordeste. Eu não consigo muito mandar ela no chassi. Aqui em São Paulo eu consigo mandar ela no chassi, então eu mando ela só no chassi. Então há várias formas da gente vender as nossas telas. Nós podemos vender ela enrolada, que eu vendo para loja, daí eu mando ela só no pano, só que daí eu tenho que recortar, né? Tipo essa daqui, ó, que eu pintei. Peraí, deixa eu pegar ela de volta. Essa aqui que eu pintei, o que eu vou aproveitar dela, iria aproveitar se eu fosse vendê-la, era só essa parte da frente, porque lá eles vão esticar e vai pegar um pedaço dessa tela, e eles querem essa perfeição do encontro aqui. Então, é um capricho que eu faço, mando as amostras para as lojas, e daí as lojas começam a gostar do meu trabalho, porque eu vou mandar a minha amostra para ela do meu trabalho perfeita, como elas vão ser. E daí é onde eu consigo pegar nessas lojas e vender elas por atacado, porque elas veem a qualidade do meu trabalho, tá? Então, a gente pode vender ela assim, enrolamos, a gente pode vender ela só no chassi, e a gente pode vender ela com moldura. Eu nunca vendo com moldura porque eu acho que a moldura é muito cara, é muito difícil de chegar sem um ralinho lá, muito difícil, transportado.
existe várias formas de embalar, né? Tem pessoal que embala para mim, né? Geralmente eu embalo mais a tela menor, mas se eu pinto grande, vou mandar para um outro lugar. Então eu vou embalar, lógico, num profissional. Então eu levo na loja, que aqui tem uma loja que põe moldura, lá na molduraria, você já manda eles embalarem para vocês, tá? Porque tem homem que faz isso, mas as mulheres é mais difícil, né? Você conseguir embalar uma tela grande. Dica de milhões. Eu sei, essa dica é muito legal. Já faz dias já que eu venho para fazer esse vídeo mostrando como que vocês vão alisar a tela para quem gosta de pintar só no pano, mas realmente eu estou passando por esses atropelos aí e acaba que eu não estou conseguindo ficar focada 100% aqui, por isso que eu tenho ansiedade de resolver logo para eu ficar focada aqui, ó, em ensinar vocês, suporte do curso melhor, colocar mais técnicas, mais variações, entendeu? Então, por conta disso que a gente, final de semana para todos, a Rosa. Bom final de semana para você também, Rosa. Então, pessoal, alguém tem mais pergunta para gente fazer? Para me fazer? Se alguém tiver pergunta, pode fazer ainda, tá? Que eu vou aguardar mais um pouquinho. Então, a gente tem várias formas de vender nossas telas. A gente precisa ver qual é que o nosso cliente precisa. Você precisa ter comunicação com o teu cliente. Fala, ó, se tiver molduraria aí na tua cidade, dá o desconto da moldura e daí faz ela colocar lá, que vai ficar muito mais fácil. A pessoa vai entregar, vai ter toda a responsabilidade, né? Então, é fácil. Que Deus te abençoe sempre, obrigada. Ele sempre me abençoa, graças a Deus. Eu faço isso aqui porque eu amo muito a arte, amo muito a pintura, principalmente abstrata, todo mundo já sabe. E, gente, se vocês não vão me fazer mais perguntas, eu vou encerrar a live então, tá? Porque não tem mais o que eu falar. Quem quiser adquirir o curso, já sabe, né, que nós temos 3 cursos, quem compra o grande ganha os outros 2 de bônus, então vocês têm aula lá gravadas para assistir quando quiser e a hora que quiser, no seu tempo. O valor dele é 697, é um curso completo, vivo, que está sempre entrando técnicas novas, variações, telas novas, não, às vezes não é técnicas, mas as variações, então é com outra cor, outros formatos, acesso a quase tudo que eu faço para vender, eu dou uma explicação, falo a técnica que eu estou usando, então as pessoas têm realmente muito mais conteúdo e o tempo de suporte também é maior, o tempo de suporte é de 1 ano, tá? Para quem comprar o curso grande. Os outros 2 cursos, se comprarem separados, eles são o suporte de 6 meses. Então, por 6 meses você vai ter o meu contato para você entrar em contato, falar comigo. E daí nós temos o curso que é simples, tá, gente? É um curso de R$ 250. Ele tem aquele número de aulas, mas mesmo assim vocês têm o suporte, vocês têm fica muito mais fácil para vocês acompanharem se vocês comprarem pelo menos esse curso menor, que é o de R$ 250. Por conta de que você vai ter acesso a todos os movimentos e principalmente os movimentos espátula e principalmente ao suporte, que é o que realmente faz um crescimento grande, porque quando você erra e você não sabe onde você está errando, é muito difícil a gente conseguir, tá? Você tem um preço fixo por metro quadrado das suas telas? A Fabiana perguntou. Então, a gente já falou sobre precificação e eu faço assim, para as lojas o meu preço é mais ou menos avaliado assim, para a loja eu faço mais barata e para cliente, lógico, eu vou vender com o valor que eu vou fazer lá para vocês aqui. Vocês têm que pegar tudo que vocês gastaram, multiplicar por 300%, você tem que colocar todos os custos, tá, gente? Inclusive quantas horas você levou para fazer a tela, transporte,
frete dos materiais. Então, você some tudo, divide por 300, multiplica por 300%, e daí você vai acrescentar mais o teu valor artístico, tá? O valor artístico você vai avaliar ali o teu concorrente. Se ele tá vendendo mais ou menos, você não pode nem vender tão baratinho, senão você vai levar prejuízo, e não vai também vender muito mais caro. Vai depender muito do grau, do teu conhecimento, do tempo que você já está no mercado, do teu nome. Então, o teu valor artístico vai ser variável. Agora, a multiplicação por 300% vai ser sempre isso. Você pega o que você gastou, multiplica por 300%, você vai ter o valor que você vai ter um lucro. E aí você acrescenta o teu valor artístico conforme você vai ver mais ou menos o que o teu concorrente está cobrando. Então eu faço assim, para a loja, eu já faço a mesma conta dos 300%, e eu tenho o meu valor artístico para vender por atacado, porque eles me dão dinheiro sempre, eu tô sempre vendendo para eles, eu mando só no pano, para mim é cômodo, então eu consigo vender com preço mais barato, porque para mim é mais cômodo, né? Então, o meu valor artístico daí é um pouco menor. Quando eu vou vender direto para o consumidor, lógico, eu faço bem mais caro. Eu coloco o meu valor artístico maior, tá? Mais alguma pergunta? Respondido ou precisa de mais informações para esse negócio da precificação, tá? Se quiser, pode perguntar mais coisas, tá? Eu tô aqui disponível. Eu nem sei que horas são agora, mas a gente já deve estar ali com quase mais de 40 minutos de live já, tá? E vai ficar gravado para vocês assistirem depois, assistam as outras que estão, porque elas vão ser tiradas do ar. E eu conto com vocês, pessoal, para a gente migrar para o outro Instagram, tá? Todos que gostarem do meu trabalho, quiserem continuar acompanhando, vão migrar. Eu vou colocar aí para vocês o outro Instagram, vou divulgar aqui, e a gente vai passando devagar e vão ficar com esse Instagram de reserva, tá? Esse vai ser o principal, mas muito obrigada. Por nada, Fabiana. Pode sempre participar das nossas lives, que eu estou disponível aqui. Essa é a maneira que eu encontrei de vocês terem suporte, vocês estarem ao vivo aqui comigo e fazendo as perguntinhas de vocês, né? A gente consegue esclarecer, tá bom? Então tá, eu vou editar essa tela aqui, vou duplicar ela, porque como ela é pequena, ela não dá aquele impacto, né? A gente precisa pintar telas maiores para a gente sentir o impacto da tela. E aí geralmente quando a gente pinta pequeno pra gente apresentar lá no nosso Instagram, a gente duplica ela, se você consegue fazer ela de novo, né? Ou às vezes a gente dá um respingado a mais e daí coloca outra, e a gente duplica ela no aplicativo pra gente fazer a apresentação do nosso trabalho, porque aqui nós não temos segredos, né, pessoal? A gente já sabe que não adianta você pintar uma tela e colocar uma foto mal colocada. Então, na apresentação do nosso trabalho, é muito importante fazer uma edição, colocá-la no ambiente. Por quê? Lógico que você precisa ter uma boa qualidade. Você pode, porque a hora que a pessoa chegar, você vê que a tela tá bonita, que não tem lugares foscos e outros brilhantes, não tem oscilação de cor, aquela tela uniforme. Então, a gente usando essas tintas aqui, ó, não dá esse problema, essas misturas, vocês vão ter uma tinta sem craquelar, com uma superfície bonita, né? Tudo isso. Então é isso. Eu vou encerrar a live, tá, pessoal? Um beijão pra vocês. Eu conto aí com vocês pra gente migrar. Vocês me ajudem aí essa migração que a gente vai ter pro nosso Instagram reserva, tá bom? Um beijão, pessoal.